Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Gosto de sempre começar os meus vídeos falando desta forma, que Deus possa prosperar a tua vida, né? E que tudo que diz respeito a nós bendiga o santo nome do Senhor. Deus seja louvado em você. Eu queria conversar com você rapidinho, trazer aqui para você uma explicação. Como sempre fui, Pastor Rodrigo procura ser sempre muito sincero, transparente no que diz respeito às tomadas de decisões, né? E falar sobre o salão, a decisão final que aconteceu. Ontem, no finalzinho da tarde, eu recebi o documento, então, né, que dava para nós a permissão ou não de irmos para aquele salão. E foi recusado, tá? Foi recusado porque nós iríamos locar aquele lugar por seguro-fiança, né? E quando nós enviamos os números, eu já comentei com os irmãos que até chegou-se a cogitar a ideia, né, por parte deles, da gente trocar os números. Eu disse que não trocaríamos os números, que não iríamos manipular os números, que os números reais são aquele. Então, se tiver que ser aprovado, será aprovado com a realidade daquilo que somos hoje, né? E foi para análise, até que eles solicitaram alguns outros documentos que nós levantamos e enviamos para eles também. Entretanto, ontem, o seguro-fiança, que a princípio estava sendo feito pela Porto Seguro, foi recusado justamente com a justificativa da numeração ela ser baixa. Então, os nossos números de arrecadação, os nossos números de balanço, balancete, ou seja, o valor bruto que arrecadamos, ele tem sido baixo. Por esse motivo, não foi aprovado o seguro-fiança. Então, o corretor da seguradora, ele tentou passar a nossa ficha em uma outra seguradora de um colega dele, menor, não renomado, e aí então barrou no estatuto da igreja, pois o estatuto da igreja, ele estava parado. Nós estávamos ligados à regional do pastor Marco Túlio, os irmãos sabem disso. Aí trocou a regional, hoje estamos ligados à Alphaville, e aqui em São Paulo, a regional de Alphaville estava elaborando um novo estatuto, né? E eu fui ter posse desse novo estatuto somente na semana passada, entre quinta e sexta-feira. Então não dava tempo de o nosso contador ele redigir isso, mandar para a Receita Federal, para que nós recolhêssemos as taxas necessárias e com isso tivéssemos um novo estatuto ao tempo de passar isso para a seguradora e assim sucessivamente. Por esse motivo, então o Marco Túlio teria que assinar. Se fôssemos correr atrás do pastor Marco Túlio, com certeza ele iria falar para nós corrermos atrás da nossa regional, porque ele não tem mais responsabilidade sobre nós. Conclusão do assunto, nós não conseguiríamos via a regional alugarmos aquele salão. Ele perguntou então que a seguradora havia questionado se porventura a matriz em BH ou a nossa sede regional poderia nos auxiliar, subsidiar com parte do aluguel. Eu falei que isso era improvável. Então, conclusão de todo o assunto. Não conseguiremos alugar o salão. Foi recusado, tá? Aí você fala, pastor, mas aí você ficou triste? Sim, a gente fica um pouco triste, né? Porque nós planejamos, vimos uma oportunidade, é normal da nossa humanidade. Mas isso não é motivo para nós deixarmos de lado, isso não é motivo para nós relaxarmos, isso não é motivo para não compreendermos que o que estamos fazendo, onde estamos fazendo, pode ser melhorado e também é de Deus, é de Deus. E eu gosto de uma passagem que Paulo, ele passa algo de uma decisão, né, onde às vezes a gente fica questionando se de fato, a nossa decisão, ela acabou sendo ou não de Deus. A gente passa por esse momento. E no livro que eu escrevi, Coisas da Vida, tem um item que fala sobre escolhas, né, coisas da vida, escolhas, porque na vida escolhas acontecem. E na página de número 45, eu coloquei esse exemplo do apóstolo Paulo. E eu considero o apóstolo Paulo como meu mentor espiritual, né? Então, se tem algo ou se tem alguém em quem eu me baseio e teses e conceitos e princípios em que eu me baseio, é justamente na teologia do nosso amigo e nosso irmão apóstolo Paulo. E em 2 Coríntios, capítulo de número 2 e verso de número 12 e também verso de número 13, nós vamos ver que Paulinho ele passa por esse momento e a Bíblia diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor,
Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Eu não sei se você prestou atenção, mas depois você pega a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 12 e verso de número 13. Paulo chegou em Troade, Paulo chegou numa cidade, mas quando ele chegou lá, ele chegou com um objetivo. O objetivo era encontrar Tito. Então ele combinou com Tito em algum lugar que ele iria encontrar Tito em Troade naquele dia, naquela hora. E quando ele chegou, ele percebeu que Tito não estava. Ele esperou e percebeu que Tito não estava. Tito não chegava. Então ele viu que algo aconteceu. Ele percebeu que uma porta foi aberta. E naquela cidade, aquela porta que foi aberta foi por Deus. Porque talvez não aconteceria algo do tipo naquela cidade. É isso que Paulo está falando. Então ele entendeu que a porta que foi aberta em Troade era uma porta de Deus. Ele reconheceu isso. Só que ele tinha um propósito. O propósito era encontrar Tito. Então ele disse que não teve descanso no espírito porque ele não achou o irmão Tito. Aí o que ele faz? Ele não entra na porta que Deus abriu e ele escreve: mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. Então perceba, existia uma porta. E Paulo não entra. Paulo tinha o propósito de encontrar Tito. E Paulo vai então para Macedônia com o intuito de encontrar Tito. Aí então, Paulo ele descreve como é que foi esse período, porque do capítulo 2 de Coríntios, de 2 Coríntios, até aproximadamente o capítulo 8 ali, nós vamos ver que Paulo está discorrendo a mesma coisa. No capítulo de número 7 de 2 Coríntios, verso de número 5 e verso de número 6, aí Paulo ele discorre um pouco mais dessa decisão, dessa escolha que Paulo teve de não entrar por aquela porta e ir então para Macedônia. E Paulo então escreve assim em 2 Coríntios 7:5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, e foram combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então perceba, a princípio parece que a decisão, a escolha de Paulo de não ter entrado por aquela porta lá atrás foi ruim, deu ruim, né? Porque agora ele está sofrendo, por dentro e por fora, né? Mas o sofrimento acontece em qualquer escolha. Como diz aí, né, uma frase famosa, ela diz que nós somos livres para escolher, entretanto, escravos da consequência. Somos livres para escolher, entretanto, escravos da consequência. Então, em qualquer escolha que tomarmos, teremos uma consequência concernente à escolha que foi tomada. E Paulo sofreu não só pela escolha de ir para a Macedônia, de tentar encontrar Tito, mas também porque ele pregava o evangelho. É um sofrimento natural. Acontece, são tribulações que ocorrem. Entretanto, podemos julgar e dizer que Paulo foi imprudente por não ter entrado naquela porta. E Paulo diz que não. Aí se voltarmos para o capítulo de número 2, pois eu disse aos irmãos que a carta de Coríntios, na verdade, do capítulo 2 até o capítulo 7 e 8 ali, Paulo está falando sobre a mesma coisa, discorrendo a mesma história, contando isso para os irmãos em Corinto. E no verso de número 14, 2 Coríntios 2,14, aí nós vamos ver que Paulo diz assim, ó: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele não entrou por aquela porta, porque ele tinha que encontrar Tito, foi para Macedônia. Ele sofreu. Mas em toda essa trajetória até chegar na Macedônia, nós vamos ver que Paulo, ele teve sucesso, ele teve êxito. E por que ele teve sucesso, ele teve êxito? Porque o cheiro do Cristo era exalado através dele.
E além de ser exalado, começou a produzir frutos por onde ele passava. Então, o fato de Paulo não ter entrado naquela porta não significa que ele não foi abençoado. E isso aqui reflete a nós. O que eu aprendo com isso? Aprendo que Deus ele abençoa intenções e aprendo que Deus abençoa o caminho da justiça. Como escreveu o salmista no Salmo 23, guia-me pelo caminho da justiça. É como se você fosse encontrar um emprego. Você está no emprego, você está estabilizado naquele emprego. Você está bem naquele emprego, um salário bom, está dando para sustentar você e a sua família, você consegue viver bem, ter uma vida cômoda. Entretanto, surge uma nova proposta de emprego e você fica na dúvida, porque você está no comodismo, porque você está bem. Mas aquela também é boa e ainda é melhor, e ainda é mais perto. E aí, o que você decide? É aí que entra o caminho da justiça. Você tem que sentar e ponderar, sentar e analisar, sentar e planejar, ver os pós, ver os contras. Mas é caminho da justiça, ou seja, não é um emprego corrupto, não existe aí maledicência, não existe facção por trás disso aí, é um emprego justo. Se está no caminho da justiça, a decisão que você tomar não terá nenhum problema. Então, o caminho da justiça é como se fosse uma mesa. E a mesa ela tem fronteiras, elas têm bordas. E o que você faz ali dentro dessas bordas, dessas fronteiras, dentro dele, que seria o caminho da justiça, não há erro. Então, indo para esse salão agora, ou não indo para esse salão agora, indo no futuro, se nós decidirmos, se for aprovado, ficando aqui, tudo isso é caminho da justiça. Então, o fato de não ter sido aprovado hoje, não significa que não possa ser aprovado um dia. Isso também foi falado naquela reunião e eu agradeço àqueles que abriram os meus olhos. E o fato de não ser aprovado não significa que aqui nós vamos relaxar. Nós vamos trabalhar mais e vamos trabalhar melhor. Assim como nós havíamos prometido, vamos criar uma cartilha daquilo que tudo diz respeito à nossa igreja. Cada departamento. Como trabalhar no voluntariado. O caráter de um voluntário. Ou a ética de um líder, a ética de um voluntário, a ética de um pastor. Vamos trabalhar com aconselhamentos pastorais com outros pastores em outros dias. Vamos fazer melhor, vamos fazer mais. Então vamos nos organizar na questão estatutária, na ata. Vamos reorganizar, replanejar um passo para trás. Não significa, ou não dar um passo para frente, não significa que fracassamos. Significa que estamos remodelando. E eu agradeço a você que se prontificou, que abraçou a causa, que deu palavras de incentivo, que orou e que disse que contribuiria financeiramente por esta causa. E você que não podia, que disse que contribuiria de alguma outra forma. Eu louvo a Deus pela tua vida. Muito obrigado. O que eu gostaria é que agora, ficando neste lugar, nós já tínhamos um plano B. Nós já tínhamos coisas que deveriam ser feitas em nosso salão principal e no salão Kids. Então eu não gostaria que você deixasse de ofertar daquilo que você planejou para aquela obra lá, o que você pode ofertar para esta obra aqui. Então eu gostaria de contar com você. Temos que reformar parte das salas Kids, bem como o banheiro Kids, a frente da cantina. Nós precisamos remodelar o nosso palco, mudar ou não de lugar. É necessário e para isso existe um certo recurso, investimento financeiro e eu preciso de você. Então, se você está conosco nesta obra, no caminho da justiça, eu conto com você para todas as ações. Deus te abençoe. Logo mais à noite temos o nosso culto fé. Nos veremos e nos abraçaremos. Deus os abençoe.